O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 306, Povos Degenerados. Questão 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para reconstruir de uma maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto. Eras pobre e habitavas um casebre, porém, tornando-te rico, o trocaste para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados neste povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que os outros menos avançados tomaram o seu lugar, que ao seu turno trocarão. Questão 787. Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilam cada dia corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda a ninguém. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos. Tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de ser o que és. Questão 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade constatada pela história não pode fazer pensar que os povos mais avançados desse século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aquelas cujas leis egoísticas discordam do progresso e das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão a luz dos outros povos. Questão 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for, por toda a parte, a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer justiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso, depois homens com autoridades, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente, e seja assim, a nação transformada será mais feliz, neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade relativa? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram ao tempo da barbárie, podendo retornar ao tempo da civilização no mesmo povo ou em um outro, resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Por esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento e, portanto, se um homem é mais avançado que um outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais avançada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais que um outro
menos que um outro frequentemente, para estar dotado de uma alma superior? Mas isso não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que nesse intervalo eles tiveram tempo de progredir, mas todos os dias eles morrem em todas as idades e se renovam sem cessar, de tal sorte que cada dia os vemos aparecerem e desaparecerem. Ao cabo de 1000 anos, não há mais traços dos antigos habitantes da nação de bárbara que era, tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles estão mortos e há muito tempo. Os recém-vindos? Mas se sua alma é criada no momento do seu nascimento, elas não existiam ao tempo da barbárie, e é preciso então admitir que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. As almas chegadas ao tempo da civilização têm sua infância, como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com seu estado atual. De sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm por efeito fazer criar para o futuro almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre este mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal, e os maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores os meios que lhes convém até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformados. A teoria vulgar tem ainda por consequência que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e futuras. É nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem, carregados questão de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores e podem assim se aperfeiçoar ao abrigo da civilização.